Olá, alunos! Tudo bem? Nesta videoaula, continuaremos a falar sobre o capítulo 1. Felicidade e filosofia no pensamento antigo. Filosofias helenísticas. A partir do século IV a.C., a cultura clássica sofre uma considerável mudança de rumo. O contexto cultural e histórico sofre mudanças profundas. Os sistemas de Platão e Aristóteles já não atendem às necessidades dos grandes intelectuais da época, e é preciso buscar novas formas de pensar a realidade. Por este motivo, antes de definir a filosofia helenística, vamos compreender o contexto de seu surgimento. Em 490 a.C., um grande número de cidades-estado gregas se uniram na luta contra a invasão dos persas. Após os gregos vencerem esta batalha, as duas grandes cidades-estado da época, Atenas e Esparta, iniciaram uma disputa para controlar as demais cidades-estado. Tal disputa transformou-se em guerra, que ficou conhecida como a Guerra do Peloponeso. Essa guerra abalou o sentimento de unidade dos gregos e consumiu recursos, deixando a Grécia vulnerável. O rei da Macedônia, Filipe II, aproveita-se do enfraquecimento da Grécia e a conquista no ano de 338 a.C. na famosa Batalha da Queroneia. A partir daí, a Macedônia vai se tornando um imenso império que englobava a Grécia, o Egito e todo o Oriente Médio, chegando aos limites da Índia. Nesse contexto histórico, a polis grega, enquanto unidade política autônoma, deixa de existir. Com o fim da democracia grega, a forte ligação entre o cidadão e a polis é quebrada, e o indivíduo percebe-se cada vez mais como uma parte minúscula e insignificante de um império gigantesco. O homem grego precisou reinventar-se. O termo helenismo designa o processo de difusão generalizada da cultura grega para além das fronteiras geográficas da Grécia. Bom, depois de tudo isso, resta saber: de que forma surgem as filosofias helenísticas? Os gregos sempre valorizavam a liberdade. No entanto, a prosperidade econômica oferecida pelo Império Macedônico permitiu que estes reconhecessem que a riqueza sozinha é incapaz de proporcionar felicidade. Embora tenham surgido diversas correntes filosóficas no período helenístico, há um ponto comum entre elas. A verdadeira felicidade é a ataraxia, ou seja, a imperturbabilidade da alma. Então, como alcançar a ataraxia? Segundo os filósofos cínicos, a felicidade depende da conquista da autarcia, isto é, a capacidade de bastar-se a si mesmo, de não depender dos outros ou da posse de bens materiais para ser feliz. Por que estes filósofos são chamados de cínicos? Em primeiro lugar, é um erro compreendê-los como cínicos no sentido que conhecemos. Eles eram assim chamados porque faziam questão de ser o exemplo vivo das ideias que defendiam. Antístenes, primeiro filósofo cínico, era avesso à vida de ostentação da maioria dos filósofos de Atenas. Ele costumava expor e discutir suas ideias em um ginásio chamado Kinosarge, cão ágil. Daí surgiu a alcunha Kinikoi, aqueles que são como cães, dada a seus seguidores. No entanto, o radicalismo em relação às convenções sociais contribuiu para o enfraquecimento da escola de Antístenes após a sua morte. Dúvidas? Anote em seu caderno ou deixe aqui nos comentários. Pessoal, aguenta firme, o capítulo ainda não acabou. Na próxima e última videoaula, falaremos sobre epicurismo, estoicismo e ceticismo. Até lá!